Reviravolta inesperada no São Paulo. Tem notícia importante sobre a lesão do André Silva, tem novidade pra gente falar sobre isso, vamos falar também sobre grana aí nos cofres do São Paulo com venda aí de jogador e várias outras notícias do Tricolor Paulista, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. São Paulo que tá aí se preparando, né, treinando aí para o jogo de sábado contra a equipe do Cruzeiro. Sábado tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. O Cruzeiro que meteu 2-0 ontem para cima do Atlético Mineiro, né? Lá na Arena MRV. E esse Atlético Mineiro, eu vou contar um negócio para vocês, viu, cara? Os caras contratam 300 jogadores, contratam Deus e o mundo, a grande maioria não paga, entendeu? Tem um elenco gigantesco, uma porrada de jogador. Tu vai ver o time jogar em campo, não tem nada, entendeu? Tipo assim, time horroroso, né? Coletivamente, individualmente o Galo tem até bons jogadores. Contrato Deus e o mundo, entendeu? Contrato Alexandre, aquele Reinier, o Biel, né, que tava no esporte, que o São Paulo até queria contratar ele, foi pro Atlético, né? Tava o time do Galo em campo, coletivamente um horror, não tem nada, né? O Cruzeiro foi lá e meteu 2-0 para cima do Galo. Atlético Paranaense, né? O possante Atlético Paranaense que perdeu em casa pro Corinthians, né, cara? Toda vez que eu lembro de Atlético Paranaense e Copa do Brasil, já vem aquela revolta, né, da eliminação bizarra do São Paulo. Bizarra que eu falo o contexto inteiro, né? Tudo ali que aconteceu naquele confronto, São Paulo foi eliminado para aquele timeco do Atlético Paranaense. É brincadeira, né, cara? Olha, eu vou te contar um negócio. Daí sábado tem Cruzeiro aí e São Paulo. Tá, vamos lá, ó. Com o Wendel em campo, tá? Informações do treino de ontem, da quarta-feira. Com o Wendel em campo, o elenco do São Paulo realizou nesta quarta-feira mais uma sessão de treinos com foco na partida contra o Cruzeiro, tá? Jogo ainda da 22ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, sábado, 9 horas da noite. Esses horários aí eu vou te contar um negócio, viu? Em fase final de recuperação de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, o Wendel integrou parte dos trabalhos com todo o grupo e está mais próximo de voltar ao time, tá? Então, no treino de ontem, né, junto com, né, todo o elenco ali treinando, o Wendel participou, tá de parte aí desse treino. Ele já estava recuperado, foi ali para fazer aquela transição, né, pro gramado, e ontem já participou de boa parte do treino junto com o elenco do São Paulo, que é uma ótima notícia. Outro atleta que avançou na sua recuperação foi o Arboleda, que teve uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda e deu sequência à transição com a preparação física. Ele vai demorar um pouco mais do que o Wendel para retornar. Exatamente, o Wendel já está recuperado, já fez transição e já está ali treinando com o elenco. O Arboleda está na transição ainda, né? Então o Wendel vai voltar primeiro, depois que volta o Arboleda. O Arboleda está aí no estágio, né, um pouco mais atrás em relação ao Wendel aí, tá bom? O volante Hugo, né, que acabou se machucando na final da Copinha, o volante Hugo e o atacante Caleri, que sofreram lesões de ligamento cruzado anterior do joelho, fizeram atividades com a fisioterapia, incluindo etapas no gramado, tá? O Hugo e o Caleri também, né, já avançando também nas suas recuperações, né, fazendo trabalho já com fisioterapia aí já no gramado, tá bom? O trabalho do restante do elenco foi dividido em duas partes. O primeiro, uma atividade conduzida pelos preparadores físicos com um circuito de exercícios de força realizados na parte interna do CT da Barra Funda. Na sequência, os atletas foram para o gramado, onde a comissão técnica orientou um trabalho de fundamentos técnicos, seguido de uma série de jogos em um espaço reduzido. Bom, foi aí as atividades, né, que o elenco, junto com a comissão técnica, fizeram nesta quarta-feira. O São Paulo, né, o elenco aí tem mais 2 treinos antes da viagem para Belo Horizonte. O São Paulo treina hoje, quinta-feira, treina amanhã, sexta pela manhã, e à tarde o time viaja para Belo Horizonte, onde a gente enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado. Tem mais 2 treinos aí, né, pro Crespo preparar o time para esse jogo dificílimo que vai ter lá em Belo Horizonte. É São Paulo e Cruzeiro aí. São Paulo tem um Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é freguês do São Paulo historicamente. Temos ótimos números contra o Cruzeiro aí, mas evidentemente que, né, isso são só números. O jogo evidentemente vai ser muito difícil. O Cruzeiro tá muito bem, né, cara, na parte de cima do Brasileiro, né, pô, meteu 2 para cima do Galo ontem, então o time tá bem, né, cara, desde que o Leonardo Jardim chegou, o time aí tá muito, muito bem mesmo. E vai ser um jogo duríssimo, né? Mas vamos para dentro dos caras aí, irmão. Difícil vai ser, mas vamos para cima aí
sem medo, belezinha? Seguinte, rapaziada, a gente tem jogo contra o Cruzeiro aí no próximo sábado. Depois tem data FIFA, né? Vai jogar jogo contra o Cruzeiro, todo mundo vai ter aí uma pausa por causa da data FIFA, tá bom? A CBF detalhou aí, tá? Os jogos do brasileiro do mês de setembro, tá? Que é o mês que a gente vai entrar aí agora. No sábado tem Cruzeiro e São Paulo, que é o jogo aí da 22ª rodada, tá? Na 23ª, que é só depois da data FIFA, a gente enfrenta o Botafogo no Morumbi, tá? São Paulo e Botafogo no Morumbi. No dia 14 de setembro, vai dar no domingo às 5h30 da tarde, tá? 5h30 da tarde, um horário meio estranho, né? Geralmente é 4 horas, ou 6h30, 7, mas tá aqui no site da CBF. São Paulo e Botafogo no dia 14 de setembro, no domingo, às 5h30 da tarde, tá bom? Na 24ª rodada, temos aí Santos e São Paulo clássico no dia 21 de setembro, vai dar também em um domingo, às 8h30 da noite. E para encerrar o mês de setembro aí de Campeonato Brasileiro, a gente tem São Paulo e Ceará, né, no jogo aí da 25ª rodada, tá? Vai ser o jogo do dia 29 de setembro. Vai dar numa segunda-feira, tá? Segunda-feira, 8 da noite aí, São Paulo e Ceará no dia 29 de setembro, tá? São os 3 jogos aí que a CBF detalhou do brasileiro, tá? Nesse mês de setembro, tá? Nesse mês de setembro, ainda os outros jogos que a gente tem também, além desse, os jogos da Libertadores contra a LDU, tá? Então tá aí a CBF detalhando os jogos do São Paulo do brasileiro desse mês aí de setembro. Belezinha, meu parceiro? Vamos lá, que o negócio é o seguinte. Temos notícias importantes sobre o André Silva, né? A gente sabe já que a lesão dele foi muito grave, que ele não joga mais esse ano, nessa volta a jogar aí lá em 2026, né? Sabe-se lá quando, né? Mas vai voltar só em 2026. E o que acontece? Tinha saído informação, né, que o São Paulo tinha definido que o André ia fazer a cirurgia. Só que tivemos aí uma reviravolta. Tá aqui, ó. Informação aí, tá, do Kaique Silva. Inicialmente, a cirurgia de André Silva estava definida, como a gente comentou aqui. Porém, o clube avalia outras opções de tratamento. O André começou a sua recuperação do jeito convencional, tá fazendo tratamento no Refis, aí no CT da Barra Funda. A decisão de operar ou não vai ser exclusiva do atleta. Então a gente teve uma reviravolta aí meio que inesperada, porque tinha essa informação, né, de que o André ia sim fazer a cirurgia, e como o próprio Kaique Silva botou, estava definido a ideia inicial, ela é que sim, ele vai fazer a cirurgia, tá definido. Só que ele começou agora a fazer um tratamento convencional, entendeu? Convencional no CT. Então, tipo assim, agora existe a possibilidade dele não fazer mais a cirurgia. Entendeu? Como o próprio Kaique Silva botou aqui, a decisão 100%, né, irmão? A decisão exclusiva é do André Silva, tá? Não é o São Paulo que toma a decisão, não o médico, não é ele, ó. Eu quero fazer a cirurgia, vamos fazer. Não quer, então vai fazer um tratamento convencional. Quem decide é o jogador, né? Porque você não pode obrigar o jogador a fazer a cirurgia se o cara não quer, né? Sendo que tem aí outras formas aí de fazer o tratamento. Então, tipo assim, a ideia estava definida que ele ia fazer a cirurgia, mas agora mudou, né? Tá fazendo tratamento convencional e a questão é, vai continuar o tratamento convencional ou vai fazer a cirurgia? Então a gente tem que aguardar mais alguns dias aí, né, cara, né? Hoje sai informação, nos próximos dias deve sair informação aí do que vai ser feito de forma definitiva, né? Porque a ideia antes era a cirurgia, agora mudou. Agora mudou aí, né? Enfim, a questão que sempre acontece esse negócio de cirurgia, cara, é o seguinte. O Lucas, por exemplo, tá muito claro, já vi muita gente falando isso aí, e tá muito claro que a situação do Lucas, por exemplo, dando só o exemplo aqui do Lucas, né? O assunto é o André Silva, mas só para dar um exemplo do Lucas. E não são lesões iguais, né? Do Lucas e do André, são coisas diferentes. Mas, por exemplo, tu pega o Lucas. Tá muito claro que desde quando o Lucas se machucou no jogo contra o Palmeiras, lá na semifinal do Paulistão, tá muito claro que o caso do Lucas era cirurgia, né? Pois, ele se machucou contra o Palmeiras, fica meses fora. Aí volta no jogo contra o Fortaleza, fica 2, 3 jogos no banco ali, entrando no segundo tempo. O Lucas voltou a sentir dor, vai ter que voltar a fazer outro tratamento. Aí vai lá o Lucas fazer outro tratamento. Aí, o Lucas deve voltar contra o Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes. Beleza, vai lá. Lucas Moura não voltou no jogo contra o Flamengo, só foi voltar no jogo contra o Vitória, né? Que foi recentemente. Aí agora de novo ele voltar a sentir, entendeu? Então, tipo assim, tá muito claro que o caso do Lucas era uma questão de cirurgia que ele tinha que fazer. Só que daquele negócio, se ele faz a cirurgia, é capaz dele nem ter voltado mais essa temporada. Então por isso que decidiu não fazer a cirurgia, entendeu?
e o Lucas não consegue jogar, né? E o caso do André Silva, a preocupação que eu tenho é essa. Ah, vamos fazer um tratamento convencional. E se daqui a pouco, por exemplo, o cara voltou, sei lá, começo do ano que vem, por exemplo, se recuperou aí da lesão dele e voltar a sentir de novo? Essa é uma questão, uma preocupação, né? A questão é você definir um tratamento convencional e aquilo não funcionar e lá na frente precisar fazer cirurgia. Aí esse tempo inteiro você perdeu aí, você perdeu esse tempo à toa, né? Então a preocupação que fica é essa, né? Vamos ver aí o que vai ser definido. Óbvio, repetindo, quem vai definir aí se vai fazer cirurgia ou não é ele, o jogador que define, ele que escolhe o que ele quer fazer. Eu acho, tá, só para me chutar aqui um palpite, que ele vai querer fazer realmente o tratamento convencional. Eu acho que é isso que ele vai fazer, né? Tratamento convencional, e é isso aí, vamos embora. Eu acho que é isso que ele quer fazer, né? Enfim, complicado porque, tipo assim, como eu não sou médico, né, a gente tem que saber as opiniões dos médicos do São Paulo. Ó, é melhor fazer a cirurgia por causa disso, né? Então, tipo assim, como a gente não tem opinião de um médico, né, que é especializado aí, que pode falar sobre o assunto, eu, por exemplo, não posso, né? Mas tem que saber também o que o médico acha, né? Tipo assim, ó, pô, faz o tratamento convencional, tem risco de voltar a sentir e depois ter que fazer cirurgia na frente, né? Então, tipo assim, é complicado. É complicado essa situação do André Silva. Vamos aguardar em breve, né, o que vai ser definido aí pelo jogador, né? Porque ele que vai definir aí. Tá bom? Enfim, vamos seguindo aí, rapaziada. Bora falar aí sobre Beraldo, Lucas Beraldo. Tá aí, ó. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o zagueiro Lucas Beraldo, cria de Cotia, está sendo analisado pela Juventus da Itália. O PSG, né, que é o clube atual dele, tem a pedida aí de 30 milhões de euros para abrir conversas. Tá? Para abrir conversas, né? 30 milhões de euros, daí 195 milhões de reais. Em caso de uma negociação, o São Paulo tem direito a um percentual pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Saiu informação, logo depois que acabou a Copa do Mundo de Clubes, que o Beraldo tinha pedido para ir embora do PSG, né? Que ele pediu para ir embora, para sair, para ele ganhar mais minutos, né, cara? Ganhar mais chances, mais minutos aí em outro clube, porque ele é reserva, né? Ele jogou ali a reta final da Copa do Mundo porque o outro jogador da zaga estava machucado. Então, ele tinha pedido para sair e agora essa informação aí de que o PSG quer pelo menos 30 milhões de euros para começar a conversar e a Juventus da Itália é uma possibilidade, né? Um time aí que está analisando, tem interesse aí no Beraldo. Fiquei até surpreso, né, dele já sair do PSG aí, mas é uma possibilidade real porque ele quer ganhar mais minutos, né? Quer ter mais protagonismo aí no novo time, já que lá no PSG ele é reserva, né? Ele é reserva aí, né? Então vamos aguardar aí, caso ele seja negociado, vai pingar um cascalho aí nos cofres do São Paulo, porque ele é cria de Cotia, né? E o São Paulo tem direito aí ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto agora. O negócio é o seguinte: São Paulo está aí no mercado em busca de centroavante, né? A janela fechando, né? Temos aí algumas limitações, né, de mercado, limitação financeira para buscar reforço. E tá complicada essa busca aí do São Paulo, né? Aí o Alexander Vieira colocou aqui, ó. Solução caseira, o atacante Paulinho do Sub-20 tem sido um dos grandes destaques do time na categoria de base desde a Copinha. O centroavante, que também pode atuar como segundo atacante e pelos lados, era reserva do Rian Francisco e chegou a ser chamado para algumas partidas com o Zubeldia. Em todas, ele não saiu do banco de reservas. Teve até jogo de Libertadores, né? Que o Zubeldia levou aí o Paulinho pro banco de reservas, mas acabou que ele não fez a estreia dele, né? Só foi pro banco ele mesmo. Né? Só teve aquela experiência de ficar no banco de reservas, mas de fazer a estreia ele não fez ainda. Então, tipo assim, querendo ou não, é uma possibilidade. O Paulinho aí que é da base, né? Tipo assim, a gente precisa de um jogador para essa posição. São Paulo tá com dificuldade para buscar alguém no mercado. Ou fica com o que tem, ou olha para a base. Aí o Paulinho é uma possibilidade. A questão da base neste exato momento é aquele negócio. A gente precisa de um jogador para essa posição. Ah, não tem ninguém na base? Tem um Paulinho, só que é aquele negócio. Tu vai botar um moleque para jogar agora? Esse tipo de jogador, né, esse tipo de decisão de pegar um garoto da base e colocar no time de cima para dar oportunidade para ele, a questão é que ele tinha que ter já uma certa experiência no time de cima. Aí que volta aquele negócio lá do começo do ano. Era para o Zubeldia ter dado a oportunidade para os garotos no Campeonato Paulista, né?
O Rian foi começar a jogar só depois nas principais competições, né, no Campeonato Brasileiro. O Luca também, né, foi fazer a estreia dele em Libertadores. Né? Então, tipo assim, querendo ou não, o Paulinho aí, hoje na base do São Paulo é um destaque, desde a Copinha é um destaque do São Paulo. E é uma possibilidade, né? Uma possibilidade porque ele é um destaque da base e que o Zubeldi já levou ele pro banco em alguns jogos. Então, querendo ou não, é um jogador aí que a gente pode ficar de olho. Tá, não acho, né, que o Crespo vai botar ele para jogar agora, mas, tipo assim, vai fazer o quê, né, irmão? Luciano, Ferreirinha, Tapa e Dineno. E o Paulinho. O Dineno eu acho que não vai jogar. Já comentamos muito aqui sobre isso, né? Que ele centroavante mais paradão, né? Que esse cara não joga no esquema do Crespo, né? Não joga. Tá muito claro aí já para todo mundo. Muito claro para todo mundo aí já. E assim, cara, eu falei para vocês isso em outro vídeo. O fato do Dineno e do Tapia, os dois chegaram tem pouco tempo, né? O André, se você machucou, se botou no mercado em busca de outro jogador. Isso mostra o quão errado foi as contratações de Tapia e Dineno. Como assim, Adler? Ué, tu acabou de trazer dois jogadores, né? Um centroavante e um atacante. Um atacante que é o Tapia também pode jogar de centroavante, né? De centroavante, jogar pelos lados. Acabou de se machucar o André Silva. O certo era o quê? O certo era o Tapia e o Dineno ganhar protagonismo. Né? Agora, se é a hora deles mostrar mais aí e brigar por uma vaga no time. Só que no São Paulo ninguém confia nos dois, né? Porque se confiasse, não estava no mercado em busca de outro jogador. Né? Só mostra então, o quanto foi precipitado essas contratações. Porque, tipo, o São Paulo não confia em nenhum dos dois. Nem no Dineno, né? Que o Crespo não veio para jogar, e nem no Tapia. Né? O São Paulo não acredita nos dois jogadores, porque senão não estava no mercado em busca de outro jogador. Agora que era hora dos dois que chegaram agora ter espaço, ter oportunidade, mas mostra quanto equivocado foi essas contratações aí do São Paulo, né, cara? Complicado demais. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.